Oiê! Você quer aprender a fazer no Canva alguns itens de papelaria personalizada para o seu casamento? Então vem comigo! Vamos começar pela tag. Para começar, você precisa acessar o canva.com ou instalar o aplicativo no seu celular. E na página inicial, vamos clicar nessa opção para criar uma página com medidas personalizadas. Aqui, vamos mudar a unidade de medida para centímetros e vamos colocar 21 centímetros de largura por 29,7 centímetros de altura. Essas são as medidas de uma folha A4. Com a nova página aberta, vamos procurar por retângulo e vamos adicionar essa forma na nossa página de criação. Essa forma que aparece em cinza, nós conseguimos modificar as medidas dela tanto na altura quanto na largura. E agora eu vou ajustar para que ela fique com 2 centímetros de altura por 5 centímetros de largura. Essa será a nossa base de criação para nossa tag. A partir daqui, a gente pode modificar a cor, colocar borda, colocar texto. Nesse ícone cinza, nesse círculo cinza, eu posso remover o fundo e nesses 3 risquinhos eu vou colocar uma borda. Essa borda vai me auxiliar na hora de fazer o recorte das tags. É importante colocar uma borda bem fininha para a gente conseguir recortar e ela não fazer nenhuma interferência na nossa arte. A partir daí, você pode clicar 2 vezes dentro da tag e ela já vai ficar possível de se alterar o texto. Ali a gente colocou um exemplo, Tia Cida e família. Ali, na parte de fonte, você pode alterar a fonte desse texto. O Canva tem uma biblioteca enorme com várias fontes diferentes. Aí você pode escolher uma que te agrada e que combine com o restante da papelaria do seu casamento. Clicando nesse mais, a gente consegue aumentar o tamanho do texto, assim como clicando no menos, a gente diminui o tamanho do texto. Nesse A com a faixa colorida embaixo, a gente consegue alterar a cor do texto. Se não estiver alterando a cor do texto, basta selecionar ele, clicando 2 vezes em cima de todo o texto e depois novamente clicar lá nas cores e você consegue modificar as cores desse texto. Clicando nessa categoria ali, escrito elementos, ali em cima na lupa eu procuro por flores e aí eu já tenho vários elementos gráficos. Mas é importante lembrar que quando o elemento tem escrito Pro do lado e essa coroa amarelinha, significa que ele é um elemento pago. Então não dá para utilizar se a gente não pagar por ele, senão vai aparecer uma marca d'água em cima do elemento. Mas todos os elementos que não tem essa coroinha do lado, significa que eles são gratuitos, então a gente consegue utilizar sem nenhum problema. Aqui eu vou utilizar esse floral como exemplo. Tá vendo que clicando nessas bolinhas laterais, eu consigo modificar o tamanho? Então eu ajusto para o floral caber dentro da minha tag. Outra maneira de adicionar texto é clicando nessa opção de texto e nessa opção maior em roxo escrito adicionar uma caixa de texto. Ali a gente também consegue adicionar texto em outras partes da tag, não só no centro como apareceu na primeira vez que eu ensinei. Depois que eu criei a primeira tag, eu vou selecionar ela e ajustar ela lá no topo da página. Mas eu tenho que deixar uma borda, que essa borda é uma borda de segurança, para que todos os elementos saiam impressos de maneira correta. Então eu ajusto ela lá em cima e eu vou clicar nessa opção que tem 2 folhinhas e um mais no meio para duplicar essa seleção. Depois que eu duplico, eu arrasto esses elementos para o lado e vou duplicando várias vezes. Feito isso, eu já tenho todas as tags prontas na folha e agora basta só ir alterando o texto de cada tag. Ao invés de ficar fazendo uma por uma, eu fiz uma completa, multipliquei ela pela quantidade de vezes que eu preciso fazer as tags e agora é só ir clicando em cada uma para ir alterando o texto. Quando eu estiver com todas as tags prontas, eu preciso clicar nessa opção escrito compartilhar. Nessa opção de compartilhar, eu vou clicar nessa opção chamada baixar. Clicando nela, vão aparecer alguns formatos de arquivo para fazer o download. Eu prefiro utilizar o formato PDF, porque dessa forma o arquivo fica salvo com o máximo de resolução possível. Mas você pode utilizar o formato que você quiser. Feito o download, você só vai fazer a impressão desse arquivo no formato A4. E depois é só recortar em volta dos retângulos, assim você vai ter todas as suas tags.
Agora vamos fazer um vale conforto. E esse vale conforto, ele tem esse formato um pouco diferente, porque eu coloquei essa mini presilha que eu comprei na Shopee. Lá no Canva, a gente vai abrir uma nova página do mesmo jeito, no formato A4, e vamos pesquisar novamente pelo retângulo. Eu vou adicionar esse retângulo na minha área de criação. E esse vale conforto, eu fiz ele com 8 centímetros de altura por 6 centímetros de largura. Eu vou remover o fundo e vou colocar essa borda. Essa borda vai me auxiliar na hora de fazer o recorte dessa tag, né? E agora eu vou duplicar esse formato e eu vou reduzir um pouquinho as medidas para fazer aquelas 2 cavidades por onde a presilha ficou presa. Então ficou uma cavidade de mais ou menos 1,5 centímetro de altura por 5 centímetros de largura. E eu dupliquei ela e deixei um espaço entre as duas. Ficou esse desenho assim, essa tag maior, esse retângulo um pouco menor embaixo e acima um retângulo um pouquinho maior. E agora, com o formato pronto, a gente novamente adiciona um texto, procura por elementos e adiciona para começar a decorar essa tag do Vale Conforto. Quando a primeira tag estiver pronta, eu vou selecionar tudo e dessa vez eu vou agrupar os elementos. Então eu vou clicar nessa opção de agrupar e depois eu vou clicar na opção de multiplicar. Em seguida eu vou multiplicar esse elemento até preencher toda a minha folha 4, lembrando, é claro, dessa margem que precisa ficar para que a gente faça a impressão legal, né, sem cortar os desenhos. Depois de pronto, novamente você clica em compartilhar, baixar e escolhe o formato do arquivo. E depois de fazer o download, é só fazer a impressão desse arquivo também em formato A4. E depois com ele pronto, é só fazer a impressão. Olha como ficou legal, cabe direitinho a presilhinha. E depois eu utilizei uma régua metálica e estilete, mas você pode utilizar também uma tesoura, que dá para cortar tranquilamente. Só essas cavidades que talvez não dê para recortar com tanta facilidade com a tesoura. Então o ideal seria realmente utilizar um estilete e uma régua. Mas aí você recorta na marcação, coloca a presilhinha e está pronto o seu Vale Conforto. Agora vamos fazer esse identificador de mesas. Novamente eu vou criar uma folha A4 em formato paisagem. Lá na minha área de criação eu vou colocar um elemento gráfico retângulo. E dessa vez eu vou colocar um retângulo com 21 centímetros de altura, que é o total da folha A4 deitada, por 9,5 centímetros de largura. Eu vou remover o fundo e adicionar uma borda bem fininha. Eu vou multiplicar e vou colocar um ao lado do outro e você vai ver que sobra um espacinho bem pequenininho ali de quase 1 centímetro. É nessa bordinha que a gente vai fazer a colagem depois de dobrar a nossa numeração de mesa. E agora nós temos 3 faces para decorar. Na do meio, eu gosto de colocar a numeração da mesa. E se você tiver já organizado quem vai sentar em cada mesa, você também pode colocar os nomes dos convidados. Nos outros espaços, você pode colocar o menu do que será servido na festa. E a opção também que eu fiz foi de colocar a lista de músicas, porque assim os convidados conseguem se orientar conforme a música vai tocando. Então, eu coloquei o nome da música que vai tocar na entrada da noiva, o nome da música que vai tocar na hora de abertura da pista de dança, mas você pode colocar o que você quiser, como também não colocar nada e só colocar a numeração da mesa. Depois que a primeira folha estiver pronta, você pode clicar agora nessa opção. Clicando ali, você duplica a folha. Então vai todos os elementos e cria-se mais uma página. Porque assim, com tudo pronto, você só precisa ficar clicando ali no texto para alterar o número da mesa. Então, se você tem 20 mesas, você multiplica isso 19 vezes, né? Porque já tem a folha 1. E depois vai clicando em cada uma e alterando apenas a numeração da mesa e alguma informação a mais. Caso você tenha colocado também os nomes dos convidados em cada mesa, aí você também altera esse texto, mas o restante já está tudo pronto. Então, não precisa ficar criando um
por um. Depois, novamente, é só clicar em compartilhar, baixar, escolher o formato que você deseja. Nesse caso, eu recomendo muito que a impressão seja feita no formato PDF, porque já vem um arquivo com todas as folhas juntas. E aí, com esse arquivo pronto, você faz a impressão na folha A4. Eu recomendo fazer a impressão na folha de 180 gramas. E depois foi só utilizar uma régua para fazer a dobra nas marcações. E tá vendo aquela bordinha que sobrou? É nela que eu vou passar cola ou uma fita dupla face e eu vou colar para juntar a folha dessa forma. E assim eu tenho a minha identificação de mesa pronta. Olha como fica, bem bonitinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei explicar. Se sobrou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que será um prazer ajudar vocês. E se possível, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Beijos!